Olá, seja bem-vindo ao Vitor Moreira Podcast Profissões e Talentos. Hoje a ideia é a gente fazer um papo livre falando sobre leituras, hábitos e algumas coisas que eu estou implementando na minha vida e quero compartilhar com você nesse dia de hoje, tá bom? Para começar, falando sobre o hábito de leitura, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler, né? Sempre gostei de estudar, sempre fui, modesta parte, bastante estudioso, tirava notas boas, não era o melhor, mas estava ali. E sempre vi valor nos livros, essa que é a verdade. Desde pequeno, desde criança, eu achava legal, achava bonito quando alguém dava um livro de presente, quando eu recebia livro. Confesso que esse hábito da leitura, ele não é fácil. E em algum momento algo me incomodava no sentido de quando eu vi algumas pessoas falando, né, que liam, sei lá, 10 livros por ano, por exemplo, que não é muito, né, menos de um por mês. E eu me incomodava, eu falei, caramba, nem sei quantos livros eu li no ano. Será que eu li um? Será que eu li? Não, um eu sei que eu li, né? Enfim, mas atualmente eu tenho lido bastante. E isso é algo que deu um estalo, sabe? Não sei se foi os 40 anos, não sei se foi o ritmo de vida, mas o fato é que hoje eu tenho a leitura como algo intrínseco, sabe? E é algo que eu não quero perder, essa conexão. E quero compartilhar com vocês aqui alguns livros. Então, a gente está falando aí, estamos no mês de fevereiro, estamos no segundo mês do ano, e eu já li 3 livros completos, estou no quarto, e também faço a leitura em paralelo da Bíblia. Então isso é muito bom, sabe? É algo que eu até 2025 eu não contava, né? Quantos livros eu li no ano. Possivelmente esse ano eu também não vou ficar aquela paranoia de contar, mas é algo que eu já fico feliz, né? De estar trazendo algo concreto. E um dos livros que eu estou lendo atualmente, olha em que nível chegamos, hein? O Monge e o Executivo. É um livro bem legal, uma leitura leve, estou gostando bastante. O autor é o James C. Hunter. Esse livro aqui, ele é de 2000 e ele fez muito sucesso no Brasil, acho que em 2025, 2005, perdão, né? Então, um pouco mais de 10 anos atrás. E ele fala sobre a essência da liderança. E eu vou dizer para você que sempre achei legal, como eu disse, né? Sempre valorizei a leitura. E eu nunca tive dúvida de ser um bom livro, porque eu sempre vi muitas pessoas falando, né? Inclusive esse livro aqui é da minha mãe. Então, assim, sempre teve acessível a mim e estava aqui na minha cabeceira e aqui na minha estantezinha que eu fiz aqui do estúdio. E como eu fui lendo outros livros e tudo mais, aí acabou que eu fui organizar aqui os livros que eu já tinha lido, enfim, botar em ordem aqui e acabei pegando ele. E confesso para vocês que tem me surpreendido, tá? Tem me surpreendido porque o Monge Executivo, né, dá até a conotação de ser um livro monótono, né? De ser um livro com pouca ação, mas o hábito da leitura ele fala muito com o momento de vida, tá? E esse momento de vida que eu tenho, eu tenho estudado, né, sobre liderança, tenho praticado, tenho feito muitos cursos, né, cursos livres, vídeos no YouTube, e calhou de ser uma leitura que tem falado bastante com esse meu momento, tá? E uma história bem interessante, mas eu não vim para falar dele não, só vim para poder dizer que eu estou fazendo essa leitura, tá? Você já leu O Monge Executivo? Tem algum livro que você queira me indicar? Comenta aqui, bota aqui nos comentários aqui do YouTube que eu vou dar uma lida e vou aproveitar que eu tô nessa sanha aí de leitura que eu vou tá
acatando aí a indicação de vocês, tá bom? Mas pode dar spoiler, tá? Eu não ligo pra spoiler, tá bom? Outro livrinho também muito legal, pessoal. Quem não tem o hábito de leitura, eu recomendo, eu já ouvi isso, estou compartilhando com vocês, tá? Livrinhos assim, pequenos, cara, são bons demais. Esse livro aqui é O Homem é Aquilo que Pensa. Eu ganhei no curso que eu fiz com Paulo Vieira, do BHP, em São Paulo, Alphaville. E lá tinha uma dinâmica bem legal, não vou dar spoiler aqui para que vocês façam. Mas enfim, eu ganhei esse livro, né, de um colega participante. E achei bem legal, porque era um dos livros que eu estava também pesquisando, né, para comprar. E é uma gama, né, de uma livraria lá com um monte de best-seller. E eu acabei ganhando um livro e já li. Já li, ganhei ele, tem... Agora em fevereiro, ganhei ele, tem 3 semanas e já li. Uma leitura rápida, bacana, que te prende. E fui lendo, assim, de uma forma bem natural e concluí rapidamente a leitura desse livro. E ele diz exatamente muitos conceitos que eu tenho na minha vida, esse livro aqui diz. E por que a gente está batendo esse bate-papo aqui, né, sobre leitura? Porque muito dos conceitos que eu tenho pensado, imaginado para mim, eu tenho obtido confirmações através da leitura. E eu penso o seguinte, hoje está muito na moda, né, a tecnologia e da inteligência artificial, tá? E o que é inteligência artificial? Ela nada mais, nada menos é um compactado de catálogo da mente humana colocado em processadores, colocado em megacomputadores. E os livros, a leitura, elas são um catálogo gigantesco de conhecimento da raça humana que começou lá atrás, desde as pinturas nas pedras, que a gente aprende lá no livro de história, né? Era mesozoica, paleozoica. E é colocado através dos livros. Então, assim, o ser humano ele já tem, por instinto, fazer gravuras, fazer registros, né, da sua história, da sua trajetória, traduzir, materializar a sua mente num objeto, numa pedra, uma madeira, na areia da praia. Quando a gente vai na praia, a gente não tem mania de pegar um galhozinho e escrever o nosso nome, fazer um coração. E o livro é exatamente isso, né? Então toda a raça humana, né, todos nós aqui, em algum momento nós já escrevemos nossos pensamentos, né? Quem aqui nunca escreveu uma cartinha para a namorada, né? Hoje esposa. Quem hoje em dia com rede social, né, usando a tecnologia, você não escreve lá, você não manda mensagem, e a melhor comunicação é escrita. Melhor comunicação é escrita. Tem vídeo, tem áudio, mas a comunicação escrita ela é a mais clara, mais concisa e é a que diz mais sobre que traduz melhor o que a gente pensa. E então, né, nessa era tecnológica, eu fiquei pensando comigo, vagando comigo, e o ser humano, ele tem nós somos uma engrenagem com diversas mentes, diversos pensamentos, diversos conhecimentos. E isso tudo é traduzido no livro. Tem uma definição muito legal que eu já ouvi e não lembro de quem, mas eu trago para mim, que é o seguinte: a melhor forma de você entrar na mente de uma pessoa é lendo o que ela escreve. Então, quando eu pego um livro, né, e eu tô entrando naquela mente, eu tô acessando a mente daquela pessoa, né? Quem aqui não lembra dos filmes de super-herói, né, que a gente... qual o poder que você gostaria de ter, né? Quando a gente é criança, a gente falava muito sobre isso, né? Ah, eu queria ter o poder de ser invisível, né? Um homem invisível. Pô, igual o super-homem, né? Ter múltiplos poderes, pô, voar, ser forte, salto, Hulk, né?
Sou muito fã do Homem-Aranha, né? Então, pô, cara, eu acho legal aquela adrenalina. Sempre que eu viajo, eu fico olhando os prédios. Caramba, será que o Homem-Aranha conseguiria andar aqui? Então, e esse poder incrível um poder incrível é o de ler mente. E por que que a gente faz esse link, né? Pense nos super-heróis que tinham o poder da leitura da mente. Se vocês forem perceber, eles não são os mais fortes, eles não são os mais velozes, eles não são com mais habilidades físicas. Então, qual que é a maior vantagem? Qual que é a vantagem de você ler mente? São pessoas que são líderes. São pessoas que geralmente eles lideram um grupo. Rapidamente, né? Você já deve ter pensado aí, escreve aí. Qual o super-herói que lê mente que veio agora na sua mente? Vamos lá, vou falar um pouquinho desses super-heróis. Aproveitando o ensejo, por favor, se inscreve no canal Vitor Moreira Podcast Profissões e Talentos. Dá um curtir também nesse vídeo, comenta, isso ajuda bastante aqui e incentiva a fazer mais vídeos. E o campeão, né? Campeão é o Professor Xavier, né? Líder dos X-Men, carequinho, lembrou? Então, o Professor Xavier, ele não é o mais forte, né? Tem o Ciclope, tem o Wolverine, mas o Professor Xavier, ele acessa a mente das pessoas. E isso dá uma vantagem para ele, que ele consegue, ao mesmo tempo que ele tem uma responsabilidade gigantesca, que é ler a mente daquela pessoa, e ser ético, né? Não poder sair falando o que a pessoa faz, o que a pessoa pensa, o que a pessoa deixa de fazer. Ele absorve ali aquela energia da pessoa. Imagina, você lê a mente de um monte de gente, né? Então ele lê mente de pessoas que não gostam dele, ele lê mente, pessoal. Ele não ouve a pessoa falando, ele lê mente. Então assim, o que passa pela nossa mente, a gente sabe que a gente não, muitas vezes a gente não controla, né? A gente sai pensando, acessando um monte de pensamento, então imagina. Enfim, e ele tem uma habilidade de liderança que ele consegue ter um poder de convencimento sobre uma causa, sobre um propósito. Mas isso não dá para ele uma vantagem de que ele vai controlar todo mundo. Tanto que tem como é que é a história dos X-Men? Os X-Men são mutantes que vivem na Terra e o professor Xavier criou todos eles, confinou eles numa casa e eles têm que proteger os seres humanos. E acaba que sempre tem aquele rebelde, né? Geralmente os X-Men são rejeitados, eles são mais fortes do que os humanos, eles são rejeitados. E alguns odeiam os humanos, outros amam a raça humana, outros são indiferentes. Tem os rebeldes entre si, que não gostam de outros mutantes. Então ele tem que ter uma causa, ele tem que ter habilidades de liderança para que todo mundo lute pela mesma causa. E você vê que ele tem que ter habilidade, mas ele não consegue controlar todo mundo. Então você acessar a mente da pessoa, você ler um livro, obviamente que você está acessando a mente daquela pessoa, você está adquirindo aquele conhecimento. E muitas vezes a gente vê que é certo, a gente conecta com aquilo, vê que tem outra pessoa que pensa e chancela aquilo que você, né, confirma muitas coisas que você, o caminho que você sabe que é o certo e a gente não consegue seguir. Então, esse comparativo que eu faço. Também tem outra pessoa também no mesmo desenho que lê mente, que é a... Esqueci o nome dela agora. Acho que é Jean Grey, né? Que ela é até considerada a mais forte, né, dos super-heróis. E ela é perturbada, né? Ela tem uma dificuldade, porque ela não tem a inteligência emocional do professor Xavier. Então ela é perturbada, ela não consegue canalizar a sua habilidade. Então às vezes ela tem espasmos de raiva, que ela se torna outra pessoa. Então a mesma habilidade, o mesmo poder,
mas utilizados de maneira completamente desbalanceadas, né? Um com capacidade de liderança, outra não tem capacidade de liderança, tem uma força brutal, até mais forte do que o professor Xavier, mas não tem inteligência emocional para aquilo. Então, vira e mexe, ela precisa até ser atacada pelos próprios amigos, contida, porque ela tem um poder absurdo, né? E tem o vilão, né? O Magneto, que ele tem o poder, ele tem força física, ele tem habilidade de retorcer material, ferro, né? Então, imagina só, né? O metal mais... os metais mais resistentes do mundo, ele tem capacidade de torcer como se fosse água, como se fosse um pano fino. E ele utiliza o quê? Um capacete. Justamente para o professor Xavier não controlar, não acessar a mente dele. Então olha como é que é importante o hábito da leitura. Como é que a gente, eu, Vitor, eu me sinto um professor Xavier, eu me sinto um super-herói quando eu pego um livro desse, e esse autor aqui, eu acabei não falando, né? Do O Homem é Aquilo que Pensa, leitura muito boa, de James Allen, tá? Livro muito bacana mesmo, tem um prefácio aqui, comentários do Paulo Vieira, cara, sensacional, tá? E aqui fala de coisas que caramba, eu pensava isso e tem outra pessoa que pensa igual a mim, uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos, que mora em outro continente, uma outra cultura e tem conceitos bem similares ao meu, né? E tem aqui, vou ler para vocês um pouquinho aqui o sumário, tá? Tem aqui a pensamento e caráter, muito bom. O efeito do pensamento sobre as circunstâncias. Isso é importante, falar sobre isso, né? Eu tô vendo bastante vídeo, e um dos vídeos que eu recomendo para você é o do Napoleon Hill. Tem um canal, deixa eu ver aqui, eu tô com o notebook aqui do meu lado, tem um canal que são muitos vídeos que tem sobre o Napoleon Hill. E depois eu faço um vídeo falando sobre... Eu não conheci, eu conheci ele, a história dele agora há pouco tempo, tá? E ele é um homem que um jornalista, né? Enfim, passou algumas dificuldades na infância, através da profissão, do estudo da profissão. O editor dele, chefe, deu a missão para ele entrevistar o que tem em comum entre os milionários, né? Isso nos anos de no final da década, no final dos anos 1800, né? Passagem ali para os anos 1900. Então ele entrevistou Henry Ford, ele entrevistou presidentes e presidenciáveis norte-americanos, os milionários da época, né? O que eles tinham em comum, né? O que eles pensavam, o que conectava eles. E uma das coisas que o Napoleon Hill concluiu é que o poder de materializar o pensamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem claro, tá? Imagina você, um exemplo que eu gosto de usar, Thomas Edison. Sabe quem é Thomas Edison? Sabe mesmo? Não sabe? Tem que saber. Você usufrui muito de uma invenção de Thomas Edison. É simplesmente um homem que inventou a lâmpada, né? Uns dizem que inventou, outros dizem que descobriu, outros dizem que... Não importa, mas vou ficar com essa definição mais simples. E imagina só, e uma das falas que eu já li de Thomas Edison é que ele, se eu não me engano, ele fez teste com mais de 10 mil lâmpadas, né? Antes dela acender. E uma das falas que ele disse foi que eu descobri 10 mil formas de não fazer uma lâmpada. Então, ou seja, ele valorizou todos os fracassos para chegar naquele único resultado, né? Então, imagina você, olha que loucura na época, né? Na época era lamparina, na época era
iluminação natural, né, do sol, enfim, clarabóia e etc. E uma pessoa, eu vou, obviamente que ele deve ter observado diversos fenômenos, né, dentre eles o raio, né, as tempestades, os raios, fenômenos, fogo, fenômenos eletrostáticos, enfim, né, que você, sei lá, encosta um metal e dá aquela... Ele foi testando ali eletricidade, algumas situações de choque, né, enfim. Quem já fez aqueles trabalhos de ciências no ensino primário ou no segundo grau técnico sabe do que eu tô falando. Mas é só a loucura, cara. A pessoa chegar assim e falar, imagina alguém chegar pra você numa época que não tem, que é lamparina, que é o fogo, que é a luz natural, fala assim, poxa, eu vou inventar uma lâmpada. A primeira coisa, né? Essa palavra, o que é lâmpada, né? Tem a lamparina e tal, vou inventar a lâmpada, vou canalizar a energia, né, a eletricidade num ponto, fazer incandescer e ela vai ficar ali. Ela vai ser alimentada ali por uma corrente elétrica e tal. E obviamente que aqui naquela época, né, já estava avançado, né, a ciência, né, essa era a tecnologia da época, tinha tecnologia naquela época, né, o que hoje é IA, na época, em um dado momento foi a roda, em dado momento foi o fogo, foi o petróleo, foi o motor, enfim. E então não tem como ele ter criado, inventado, materializado algo sem ele ter antes materializado, pensado e visto. Ele simplesmente viu um horizonte, ele viu a invenção dele, ele viu, ele olhou, ele imaginou como é que seria, ele olhou para o ambiente, ele olhou para a rua, ele imaginou as casas iluminadas, ele imaginou os postes, ele imaginou os animais, os carros, né? Já tinha as carroças lá, as carrocerias, enfim. Obviamente que as indústrias, obviamente que ele tinha algo na mente dele que ele não podia guardar com ele. E isso é muito legal, porque olha o poder da mente, né? Você tem dúvida de que ele foi ridicularizado? Você tem dúvida de que alguém não colocou ele para trás? Você tem dúvida de que ele não foi desestimulado? Enfim, né? O que leva um homem desse a persistir? O que leva um homem desse ele basicamente, um homem muito inteligente, né? A gente não vai discutir isso, simplesmente um homem que inventou ali a lâmpada, né? E imagina só, ele poderia ser um trabalhador excelente no que ele fizesse, né? Como com certeza ele era, ou simplesmente devia ser um louco que ficava na oficina de casa, enfim. Mais uma dica de leitura para mim mesmo, né? Ler sobre a história de Thomas Edison, que eu tô falando bastante dele aqui e vou conseguir falar com mais propriedade, entrar na mente dele ou na história dele, né? De pessoas que escreveram sobre ele. Enfim, então a ideia aqui é o que eu li aqui sobre esse livrinho aqui, né? O Homem é Aquilo que Pensa, o efeito do pensamento sobre a circunstância. Então ele pensou, ele materializou e isso teve uma consequência, né? E isso é bem legal, né? Aí tem aqui o efeito do pensamento na saúde no corpo, pensamento e propósito, visões e ideias e serenidade, né? Tá aqui, ó. Tô lendo aqui o sumário do livrinho. Tem aqui também a foto aqui, ó, do Paulo Vieira, Camila Vieira e a filha deles, né, que dão lá os treinamentos, método CIS que eu já fiz. Recomendo. Quem aí curte, enfim, quem aí tem dúvida, bem legal, fiz, tá? Ando até com a pulseirinha aqui, ó, que eu ganhei lá no método CIS, que diz eu sou autorresponsável, tá vendo? E eu coloco a pulseira virada para mim, para eu ler. Eu não coloco assim para as pessoas lerem, eu coloco para eu ler, né? E esse conceito, né, obviamente, tem me ajudado bastante, inclusive em tomadas de decisão. Inclusive em situações que eu erro, né? Porque quando a gente toma uma decisão, a gente está falando aqui sobre leitura, sobre pensamento, sobre o poder da mente.
Obviamente que aquilo eu já vislumbrei, eu já vi o resultado lá na frente. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente acredita que vai dar certo. E existe um fator risco, existem fatores inerentes ali, a nossa até inexperiência ou capacidade, né, de expansão ali do cenário, e acabam às vezes não se concretizando, principalmente porque muitas das nossas decisões dependem de outros. Então você pensa, você materializa, você toma a decisão imaginando que vai ser assertiva, mas tem o outro lado que são outras pessoas que têm pensamentos, que têm hábitos, que têm conhecimentos totalmente diferentes de vocês e às vezes não compram a ideia ou simplesmente executam e, enfim, né? E não dá prosseguimento. E tá tudo bem, tá bom? E um outro livro também que eu queria falar com vocês, que eu gosto bastante, tem muito aqui, tá? Vou fazer mais lives sobre isso. Esse livrinho aqui eu li todo, tá? Tô falando dele por isso, muito legal. Um dia eu vou abrir aqui, ler alguns capítulos, alguns trechos, tá? Estou lendo atualmente O Monge e o Executivo, cara, muito legal, tá? A história sobre a essência da liderança, tá? Tô começando a iniciar a leitura, tô com um marcadorzinho de página aqui, ó. Olha o marcadorzinho de página aqui, ó. Bem legal, ganhei também lá no curso que eu fiz lá de gestão de negócios em Alphaville, ó. Muito legal, marcadorzinho bem interessante. Coisa simples, né? Besteira. Mas eu achei legal, tô compartilhando aqui, eu achei legal. É um imã, tá vendo? Tem sempre uma frasezinha, esse aqui é o melhor ainda está por vir. É legal, coloca aqui. Antes eu marcava com marca-texto, ou com caneta, ou com alguma coisa. E tem achei essa joia aqui, pessoal. Esse daqui também li completo esse ano, Sociedade com Deus. Autores William Douglas e Rubens Teixeira. Como a fé pode influenciar sua carreira e seus negócios. Pessoal, livro muito bom. Ah, livro religioso. Não é. Não tem nada a ver de religioso. E, obviamente, né, fala de Deus, né? Deus influencia a vida de todos. Independente de você acreditar ou não, ele influencia a sua vida. E aqui fala de conceitos, tá? Fala de... Esse aqui eu tenho que ler. Eu tenho que ler algum trechinho dele aqui, porque esse livro é muito bom, pessoal. Esse livro aqui eu vou ler de novo. E depois eu vou falar de vocês de outro livro que eu li 2 vezes. E vou ler a terceira. Eu já li 3 e vou ler a quarta. Mas eu já li com bastante frequência. Olha só. A lei da liderança amorosa. Eu peguei um trecho aqui qualquer, tá, pessoal? Não tá nem marcado. Tem uns aqui que... Aí eu sublinho aqui. Eu vou ler só onde eu sublinhei, tá? A capacidade de liderar é um dos atributos que mais farão diferença na jornada de um profissional. Todas as empresas e organizações precisam de líderes. Então você aí que trabalha numa empresa grande, numa empresa pequena, numa escola, trabalha num comércio, todo mundo precisa de um líder, tá bom? Desculpa, pessoal. E aqui diz o seguinte: todas as empresas e organizações precisam de líderes, mas principalmente aqueles que saibam usar seu carisma e seu poder para fazer o bem, para melhorar o mundo e não apenas em benefício próprio. Então, você já viu, né, que você que reclama de chefe, né, reclama da sua liderança, beleza, existem vários tipos de liderança e não vamos discutir aqui os tipos de liderança. Mas, se você é líder em alguma coisa, saiba que alguém também pensa isso que você pensa do seu líder sobre você. Ah, você é mãe? Seu filho, em algum momento, mãe chata, não deixa fazer o que eu quero. É isso mesmo. Você é líder em algum lugar que você frequenta, você é um líder das suas amigas, né? Um convívio social, você é um líder na sua família, né? Toma iniciativas, né? Organiza festinhas. Então, sempre vai ter alguém que vai estar pensando isso da sua liderança, tá? Esse livro aqui é muito bom, pessoal, muito, muito mesmo, assim.
Eu poderia, tem vários trechos que eu sublinhei, tá? Eu poderia falar deles aqui. Tem que ler mais um trechinho aqui. Acabei folheando aqui. Esse aqui é o Seja leal com os seus adversários. Um dos capítulos aqui chamado A Lei da Integridade, né? As leis da retidão, aí tem um subcapítulo que é a lei da integridade. Vou ler só onde está sublinhado, tá? Seja leal com seus adversários. Para quem tem princípios, dar certo ou errado é secundário. Para quem tem princípios, dar certo ou dar errado é secundário. Você tem um princípio, você tem um propósito, você acredita naquilo. Ninguém acredita, não vamos falar aqui de desvios de conduta, tá? Embora esse trecho fale sobre isso. Mas quando a gente fala de princípio, a gente está falando de algo certo, de retidão. Então, assim, você... deu errado. Deu errado porque você tentou fazer o seu melhor. Você tentou algo nobre. Deu certo, cara. Mas, assim, muitas vezes isso vai beneficiar você, mas a gente está também beneficiando ao outro, ao próximo. Então, dar certo ou dar errado é secundário. E outra coisa, você aprende no caminho, você aprende no teu processo. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Esse livro aqui é muito bom, eu vou estar fazendo aqui uma live aqui, já fiz uma, falando aqui sobre um capítulo dele. E hoje eu quis estar compartilhando com vocês essa questão da leitura, um bate-papo. Eu ainda não consigo fazer lives no YouTube, tem que ter um mínimo de inscritos. Estou começando agora, problema zero. Estou iniciando essa caminhada aqui, mas para poder fazer um conteúdo legal, agradável, conectar com pessoas que pensam, né, de maneira que a gente possa se conectar de maneira semelhante. E você que quer dar um passo além, enfim, né? Poxa, não sou de ler, não tenho hábito de leitura. Você viu como é que eu naveguei aqui, como é que a gente viaja? Falei de Thomas Edison, falei de X-Men, falei de pensamento, falei de Napoleão Hill, falei de livros. E não tem como falar de livros, pessoal. Me perdoe, tá? Essa live aqui tá bem livre, tá? Sobre a Bíblia Sagrada, tá? Esse aqui tem sido o meu manual diário, tá? Eu li a Bíblia toda, você não sabe como é que isso dá um alívio no coração. Eu li a Bíblia mesmo, de cabo a rabo ali, tá? E eu botei um propósito quando eu comecei a ler a Bíblia toda. Eu falei assim, eu não vou ler nenhum livro sem ler a Bíblia antes. E obviamente que nesse meio tempo, pô, imagina, eu fiquei 4 anos para ler a Bíblia toda. 4. Depois eu conto essa história aqui. 4 para 5, para ler a Bíblia toda. Mas eu fui lendo com propósito. Tinha dia que eu lia um versículo, pessoal. Dias que eu lia um capítulo, aí às vezes não conseguia ler um capítulo inteiro, então eu lia os versículos que eu conseguia ler. Mas eu lia, fui lá, devagarzinho. Até que no final, fui engrenando, eu já lia capítulos inteiros. Hoje eu leio a Bíblia com mais naturalidade, né? Voltei, eu já li. Falando de leitura completa, vamos lá. Essa daqui é a Bíblia que eu li toda, tá? Bíblia de estudo, meu sogro que me deu de presente. MacArthur. Eu li toda essa Bíblia, pessoal. Li toda. Velho Testamento, Novo Testamento. Fui enumerando aqui, ó, colocando datas. Tá vendo? Fui lendo com um propósito, não fui lendo aleatoriamente. Fui lendo em ordem cronológica, em ordem dos acontecimentos, tá? E o Novo Testamento também, tá vendo? Isso, tá vendo? Então, tem aqui, ó. Li em 2025, li em 2024, li em 2023. Eu terminei Apocalipse em agosto de 25. Li, 2021. 2021 é a primeira marcação aqui de data que eu coloquei. Eu já tinha lido 20 livros quando eu coloquei a primeira data. Então,
vou colocar, como foi outubro de 2021, então eu vou colocar como marco aqui, vamos falar de dados e fatos. Comecei a ler a Bíblia em 2021 e possivelmente lá no início, no primeiro trimestre. Está sem data aqui, o primeiro livro que eu li foi em 1 Samuel e depois eu vou contar essa história. Então comecei lendo em 2021 e terminei no final de 2025. Então, 21, 22, 23, 24, 25. 5 anos para ler a Bíblia toda. Esse aqui, então, ó, falei que eu li 3 livros completos no início da live. Então, ó, esse aqui é um livro que eu li completo. Esse aqui é um livro que eu li completo. Esse aqui é outro livro que eu li completo. Tem outro aqui que eu li completo, mas para não ficar muito maior do que já está a live. E estou lendo atualmente O Monge Executivo e sempre estarei lendo atualmente a Bíblia. E a Bíblia eu leio sempre um Provérbios por dia, né? Então, Provérbios são 31 capítulos, então eu leio sempre um capítulo por dia. E eu leio também algum outro livro. Então, atualmente eu estou lendo o livro de Jó. Então, eu leio sempre um provérbio e leio um outro livro, né? Então, que é o livro de Jó. Então, ou seja, eu já estou no meu segundo ciclo de leitura da Bíblia completa. Então, já li aquela Bíblia completa, essa aqui completa, né? E estou lendo essa outra aqui de estudo, Thomas Nelson, ó, parecido com Thomas Edison. Thomas Nelson. Também meu sogro me deu de presente, um livro muito bonito, muito bacana. Depois eu vou fazer uma live sobre como que eu li, sobre essa jornada de 5 anos de leitura da Bíblia. Tá bom, pessoal? Eu vim com muitas coisas aqui para poder falar, para poder mostrar uma live bem livre mesmo, tá? Um dia eu vou estar com comentários aqui ao vivo e poder estar debatendo com vocês, mas é isso, tá bom? Muito obrigado. Por favor, tem meu Instagram, tá? vitormoreira.oficial. Lá tem vários vídeos, diversos vídeos lá para você, com dicas. Eu sou uma pessoa que eu migrei, né? Uma carreira de sucesso na engenharia, de grandes empresas. Hoje eu tenho a minha própria empresa lá da minha esposa. Então, eu trago ali alguns conceitos, né, desse momento de vida para você, tá? Para todo mundo, tá, pessoal? Não é só para quem é empreendedor, não é só para quem não. Pelo contrário, tá? Falo com amigos, falo com familiares, falo com pessoas novas que estão chegando lá. Então, fique à vontade, caso você queira me seguir, tá? E aqui no YouTube, tá? Tô investindo bastante aqui nessa plataforma, porque eu acredito que, como parafrasear aqui, dar o devido crédito, sociólogo, Ryan Santos, né? O sociólogo diz, né? O livro, o YouTube, os vídeos são os livros do século XXI. Então, hoje, né, para mim, os livros, como eu falei, né, a comunicação escrita, né, ela jamais vai morrer, jamais, esquece, jamais vai morrer. E, então, os livros sempre irão existir, sempre serão valorizados. Os livros são atemporais, mas o YouTube é o livro, né, é o catálogo, né, de conhecimento dos próximos séculos. Eu também acredito nisso, então tô deixando aqui a minha sementinha aqui para as próximas gerações também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por acompanhar a live aqui. Me siga para mais conteúdos como esse, tá bom? Um abraço.